Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Hoje, quarta-feira, dia abençoado que Deus nos dá. Estamos aqui desfrutando das bênçãos e dos cuidados do Senhor, respirando este ar maravilhoso, desfrutando do dom da vida. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E quero convidar você, já neste momento, a estar compartilhando as nossas mensagens diárias aí pelo Facebook, Instagram, e estamos lá também no YouTube, no canal do Pastor Joel Pego. Então, entra lá, curte, compartilha também, assine lá, ou clique lá no sininho, para que você possa estar também recebendo as mensagens diárias e com certeza servirá de bênçãos para a tua vida. Nós vamos para a inesgotável, a inerrante Palavra de Deus. Nós vamos hoje meditar num texto que está no Novo Testamento, o livro de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro onde Lucas, como um dos historiadores, ele se coloca a escrever os acontecimentos da igreja primitiva, naquele período em que a igreja estava dando os primeiros passos logo após a ascensão de Cristo. Então Lucas agora ele começa a registrar tudo, e logo no início do livro, aqui no livro de Atos, ele vai registrar um sermão que Pedro pregou, que foi algo assim maravilhoso, que trouxe uma repercussão muito grande, e o Espírito Santo então nos agraciou com esta palavra, e nós vamos para o livro de Atos, no capítulo de número 2, e o versículo de número 39, parte do sermão pregado por Pedro, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muito bem, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, internautas, você que está pela rede social, esse texto é muito maravilhoso porque ele relata algo logo no início da inauguração da igreja, oficialmente falando, porque claro, a igreja foi fundada por Cristo, inaugurada por Cristo, mas agora, sem a presença do Senhor Jesus na terra, os discípulos começam a trabalhar, começam a obedecer o ide do Senhor Jesus, quando ele vai ser já assunto ao céu, recebido no céu. Então ele, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, ele fala assim: olha, vocês precisam pregar esta palavra, ensinando as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E os discípulos, eles realmente entendem a mensagem de Jesus. Interessante que logo no início do ministério de Jesus, muitos discípulos e outras pessoas, eles imaginavam que o ministério de Jesus seria um ministério terreno e que o reinado de Cristo seria um reinado terreno. Só que ao passar dos dias, dos meses, dos anos do ministério de Jesus, eles foram entendendo qual realmente era o propósito de Cristo. Ele inaugurar uma nova dispensação e que através desta palavra, através das boas novas, o homem viesse a ter uma nova experiência com Deus, se aproximando de Deus e vivendo uma vida de maior intimidade com Deus, não só para viver e desfrutar daquilo que Deus tem para nos dar aqui na terra, mas também para desfrutar daquilo que Deus prometeu para nós, que é um dia estarmos morando com Ele nas mansões celestiais. Que coisa
meia estranha? Não é estranha não, sabe por quê? Porque é a Bíblia que diz e nós acreditamos na palavra de Deus e de fato é assim que ocorrerá, porque a Bíblia está recheada de promessas de que Cristo virá para arrebatar a sua igreja. E não está longe, diante de tantas coisas que nós estamos vendo acontecer, né? Catástrofes, são vulcões, são enchentes, são tsunamis, né? Terremotos. Jesus, numa certa feita, falando com os seus discípulos, ele falou assim, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, tá? Porque haverá tempo em que quando vocês ouvirem de guerra, rumores de guerras, filhos contra pai, pai contra filho, nação contra nação, então está muito perto o fim. Que fim é este? Né? O arrebatamento da igreja, tá? Quando Cristo virá para arrebatar o seu povo. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito disso aqui que Pedro estava falando. Ele disse, olha, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, no versículo 38, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá? Depois ele continua dizendo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe. Interessante isso, e a todos que estão longe. Como longe? Este longe era algo profético que estava vindo ali da boca de Pedro, porque ele estava se referindo a mim e a você. Tá? E todos quantos estão longe, e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Interessante que quando nós olhamos nos nossos dias, o que nós estamos vendo hoje? Né? Tanta criminalidade, né? Tantas pessoas que poderiam estar fazendo bem e estão fazendo mal a outras pessoas. E já naquele tempo, Pedro já estava alertando o povo, olha, salvai-vos dessa geração perversa, dos homens criminosos, dos homens maldosos. Vocês não podem conviver em meio a isso, vocês precisam se salvar disso. E só existe uma forma, através do Evangelho transformador e libertador do Senhor Jesus. Porque mesmo vivendo em meio a este mundo tão corrompido, né, com atitudes tão maléficas, é possível nós estarmos livres disso. Porque nós estamos debaixo de uma proteção de Deus. E a partir do momento em que nós entendemos esta palavra, a gente já não se considera mais como alguém deste mundo, mas a partir do momento que eu recebo a Cristo, que eu entendo a sua palavra, eu agora passo a me considerar como cidadão dos céus. Por quê? Porque quando a trombeta soar, ou se eu morrer antes, eu sei que eu estarei com Cristo. Por isso que Jesus veio e entregou a sua vida na cruz, para trazer esta salvação. E é nessa esperança que Pedro estava pregando. Vocês precisam crer nesta palavra. E o versículo de número 44 fala assim, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tá? E naquele dia se agregaram quase 3.000 pessoas que se renderam à mensagem que Pedro estava pregando. Que coisa maravilhosa. Por quê? Simplesmente porque Pedro estava falando? Também, mas porque houve ali uma ação do Espírito Santo na vida de todos aqueles ouvintes da palavra de Deus. Meu querido amigo, eu quero crer que esta palavra está penetrando o teu coração, que você está agora se deixando, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que você possa crer nesta palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar juntamente com você neste momento. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, mediante esta palavra que nós acabamos de ministrar, uma palavra simples, uma palavra
curta, mas eu sei que ela é poderosa e que ela é eficaz para fazer aquilo que lhe apraz, Deus, para alcançar o objetivo para o qual ela foi lançada, Deus. Eu oro agora por cada pessoa que está me ouvindo, me assistindo, que a tua graça repouse sobre a vida de cada um agora, trazendo vida, trazendo paz e esperança a estes corações. Em nome de Jesus, que o nosso dia seja abençoado. Eu abençoo o dia desta pessoa agora, Pai, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira, cheio da graça e da paz do Senhor Jesus. Grande abraço.